Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TV News. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você ligadinho através do canal 24.2 pela operadora TVC. A TV Cabo aqui em todo o sul da Bahia. Quero agradecer também o seu carinho, a sua audiência, você ligadinho através do nosso canal do YouTube. Não esquece de fazer a sua inscrição, ativar o sininho, porque todos os dias também entramos ao vivo aqui através do nosso canal do YouTube. Olha, tem como também você assistir a nossa programação ao vivo ou também as nossas reprises. Dá para pausar, voltar, acelerar tudo isso a um clique do seu smartphone, tablet, computador ou notebook, de onde e quando você quiser. Por isso, entre aí através da sua galeria de aplicativos na Play Store TV Play Brasil. Por lá você tem acesso a todo o nosso conteúdo. Todos os dias, com informações da Bahia, Brasil e do mundo, a gente partilha de forma especial. TV Play Brasil. Aparece aí na sua tela através do app Play Store. Instala lá, fica ligadinho aqui em nossa programação. Afinal, são 20 anos aqui de TV e News contando a sua história, contando a história da Bahia, levando informações. Por isso também dá para você entrar em suas redes sociais e seguir a gente. Através do nosso Instagram, toda a nossa programação com entrevistas e quadros ficam registrados por lá. Dá para assistir tudo isso no conforto do seu lar, indo ao trabalho, levando as crianças na escola no seu dia a dia. TV Play Oficial, afinal, somos uma grande família. Olha, a gente tem aqui hoje uma entrevista bem especial. Iremos falar então sobre uma caravana que irá acontecer hoje, dia 4 e dia 5. Tudo isso, vocês sabem, a gente vai falar aqui sobre educação, então, em direitos dos povos de terreiro da Bahia. A gente vai bater um papo aqui bem especial hoje, falando, entendendo e aprendendo. Então, você também que tiver interesse, fica ligadinho aqui, porque a gente vai bater esse papo com o professor Robson Costa. A gente também vai receber aqui Tiago Coutinho de Xangô e Tiago Henrique, que é coordenador executivo de políticas para povos de terreiro. A gente vai bater um papo aqui também muito especial. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, é um prazer, uma satisfação imensa estar aqui com vocês em Itabuna, que sempre nos recebe bem quando a gente está aqui. E é um prazer, mais uma vez, estar aqui trazendo essa política pública que é a Caravana de Educação e Direitos dos Povos de Terreiro da Bahia. Olha, a caravana ela foi lançada ali em 2023, né? E quando vem o projeto, qual era a iniciativa então de vocês? Então, a gente lançou a caravana em 2023 a partir do momento que a gente começa a viajar pelo estado e ouvir as demandas dos povos de terreiro de que, olha, meu direito não está sendo garantido, além do mais inúmeros casos de racismo e intolerância religiosa. Então, quando a gente começa a acolher, fazer essa escuta, e a gente começa a conversar com a Defensoria Pública, que é onde, a partir do centro de referência que nós temos lá na CEPROME, e aí começa a se encaminhar essas denúncias, é quando surge essa ideia. Olha, vamos fazer uma caravana onde a gente possa estar levando o sistema de justiça, as forças de segurança, para a gente dialogar com os povos de terreiro e mostrar a eles quais são os seus direitos e a forma de acessá-los. E tem dado certo. Essa é a 12ª caravana que a gente está fazendo. Passamos por várias cidades do interior, a exemplo de Vitória da Conquista, Porto Seguro, Jequié, Brumado, Poções, e o resultado tem sido proveitoso, porque a gente tem conseguido alcançar o nosso objetivo, que é mostrar ao povo de terreiro quais são os seus direitos e a forma de acessá-los. Com certeza. E a gente vive também aqui na Bahia, a gente entende a nossa força e a gente entende toda a nossa cultura. A Aline também está aqui presente. Bom dia, Aline, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada aí por essa acolhida aqui no município, né, de Itabuna. Agradecer à imprensa por toda essa cobertura, porque a imprensa é o aparelho ideológico do Estado, né, é quem divulga as ações. E assim, vai ser 2 dias, né, de muita orientação
discussão, de diálogo rico, né? Porque levar essas informações também é saber fazer uma ação pedagógica, né? Vai ser um diálogo com a educação, vai ser um diálogo sobre direitos, vai ser um diálogo de acesso ao sistema de justiça, né? E o centro de referência, que é o equipamento público, né, da CEPROME, está aqui a serviço da população para, junto a essa caravana, a gente poder fazer um trabalho legal, né, e um trabalho efetivo. Essa é uma caravana onde as pessoas podem ali ter acesso para além dos seus direitos e também entender ganhar uma força ainda maior. A gente vive em um mundo com tanta intolerância religiosa e quando a gente fala, a gente esclarece, conscientiza sobre isso, a gente entende sobre a força, né? A gente consegue entender a nossa Bahia. A nossa Bahia tem raízes africanas, vem de matriz africana, então é uma cultura muito forte. Agora eu queria entender, para quem vai ao evento, o que esperar então ali, o que vai encontrar? Então, inicialmente agradecer, né, por esse espaço e como a Aline bem colocou, a imprensa também está a favor dessa causa. Isso para nós, povo de santo, povo de terreiro, é muito valioso, né, contarmos com essa parceria, eu diria. A caravana, ela vai cumprir aquilo que ela se destina, né, de sensibilizar, de partilhar, de refletir sobre as questões relacionadas à educação e os direitos de povos de terreiro, bem como questões relacionadas à economia solidária. Vai ser um espaço de encontro e também de aquilombamento, né, onde nós vamos nos reunir. Eu vim de Salvador especialmente para poder participar dessa atividade, então desde já agradeço a CEPROME pelo convite. Aí estarei fazendo essa conferência na abertura do evento, fazendo justamente uma reflexão sobre essa questão da ancestralidade, o passado, o presente e o futuro, e conhecendo os irmãos e irmãs daqui desse território para que a gente possa refletir sobre o nosso povo e sobre esses encaminhamentos. Olha, então fica um convite também aí a quem tiver essa vontade, a quem tiver interesse. Vai ser um momento único, bem especial, nos dias 4 e 5, no Centro de Cultura, essa caravana de educação e direitos dos povos de terreiro aqui, então, da nossa Bahia. Deixa esse convite para quem está em casa. Qual é o horário, então? Inicia quando? Vamos lá, a gente inicia hoje, às 19 horas, fazendo toda uma louvação ao sagrado, aqueles que nos rege, que nos protege. Na sequência, vamos fazer a mesa de abertura com as autoridades e o nosso palestrante, que é o Thiago Coutinho, do terreiro do Gantuá, ele vai estar fazendo essa reflexão sobre a nossa ancestralidade. Amanhã, no sábado, pela manhã, a gente vai ter um painel falando sobre os direitos, com a Defensoria Pública do Estado e a Defensoria Pública da União. Aí o segundo painel é uma reflexão sobre os povos de terreiro e a economia solidária. Na parte da tarde tem um painel que é racismo e intolerância religiosa, como denunciar. Nesse painel é importante que vai estar a Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, OAB e o Centro de Referência. E o último painel, a gente tem Luzi Borges, que é do Ministério da Igualdade Racial, que junto com outras secretarias de Estado na área de educação, saúde e meio ambiente e povo de terreiro daqui de Itabuna vão estar dialogando sobre os impactos do racismo religioso na saúde, educação e meio ambiente e as políticas públicas para os povos de terreiro. Então, essa é a nossa programação de hoje e amanhã. Olha, uma programação então montada aí, olha, bem bacana também para você se conscientizar e, além de tudo, firmar também ali, né, um momento em que partilha da fé. E eu queria entender também de vocês, então, essa caravana, ela percorre aqui pela Bahia, em outras cidades também? Sim. Então, lançamos ela em 2023 em Cachoeira. Cachoeira a gente já foi em Lauro de Freitas, já foi, enfim, são 12. E a intenção, a nossa proposta é percorrer todos os territórios de identidade. Sobretudo naqueles municípios que têm sofrido muito com esses casos de intolerância e de racismo. Mas a intenção é passear no sentido figurado da coisa, de levar essa caravana para todo o estado. Isso aí é a nossa intenção. Jequié, Vitória da Conquista, Poções, Brumado, Itacaré, já fomos, essa é a 12ª. Já tem algum destino após Itabuna, então, para essa caravana ser recebida?
Temos vários pedidos, né, e a gente ainda não fez o cronograma desse, vamos dizer assim, dessa segunda parte. Mas já temos em 2 municípios que a gente está dialogando para ver, nesse primeiro momento, qual recebe depois daqui. Em breve a gente vai mandar para que, em primeira mão, pra gente, manda pra gente já. A gente gosta aqui, então, de partilhar essas informações que são pertinentes e relevantes aí, então, à nossa comunidade, à nossa sociedade. Agora me conta aí. Como é recebido aqui, então, na cidade? Você fala sobre as cidades que mais sofrem aí com a intolerância religiosa, com o racismo. Quando chega a caravana em si e parte de lá, quais são, então, ali o sentimento que nasce, que fica para vocês? Eu acho que toda vez que a caravana chega e quando ela também vai, existe uma sensação que é de deixar um pouco da caravana e levar um pouco do território. Então essa troca de saberes, né, de experiência, é algo que é muito pertinente, muito característico das comunidades de terreiro, né, onde existe esse lugar da senioridade, de aprender com os mais velhos, mas não obstante, a gente percebe essa troca de saberes, essa interlocução com as gerações mais jovens, não é? E também o preparo das crianças que serão os mais velhos de amanhã. Então a caravana tem essa característica potencial de agregar, de aglutinar e sobretudo de aquilombar mesmo, de reunir esse povo para dizer que somos resistência, que somos fortes e que a gente não vai sucumbir. Olha, então, esse é um evento também aberto ao público? Sim, a gente acredita, né, e até a própria Constituição e leis, né, que criminalizam o racismo e a intolerância religiosa, de que o combate ao racismo ele é coletivo. Ele não é especificamente para povos de terreiros, né? Ele não é especificamente para um determinado grupo ou para negros, né? A gente compreende que é uma situação recorrente na sociedade, né? Racismo é crime, tem que ser punido. Hoje já há uma intensificação com relação, né, à penalidade. Hoje, injúria racial já se equipara a racismo, a pena já aumenta, né, que é de 2 a 5 anos, antes era até 3 anos. E está aqui na caravana, além de a gente trazer, de assegurar esses direitos, né, para povos de terreiros, a gente também sai daqui, eu acredito que vai ser um evento muito grandioso, mas com uma missão maior, né? Em todo território que a gente chega, a gente também acolhe as demandas e trata do ponto de vista institucional e no sistema de justiça. Então, eu acredito que vai ter, sim, demanda. Eu acredito que a CEPROME, como é uma secretaria que ela tem se comprometido, né, em zelar por esses direitos, né, dos povos e comunidades tradicionais, né, que, sobretudo, o centro de referência, ele é um equipamento público da CEPROME, ele é gerido pela CEPROME, foi criado em 2013 e ele assume essa função na caravana de vir fazer o processo da escuta sensível. O centro, ele atua em rede, a gente não consegue atuar sozinho, a gente atua em rede, até porque a CEPROME ela articula a denúncia com a rede de combate ao racismo, que é composta pelo sistema de justiça, bem como instituições, como universidades, porque para além do enfrentamento na justiça, a gente também faz um trabalho educativo, né, que é da conscientização, que é esse trabalho pedagógico, que aí a gente convida pessoas, né, como o Babalorixá Tiago, para fazer uso de fala. Então, é um conjunto, né, que a gente sempre trabalha em equipe, a gente sempre trabalha em conjunto, até porque a questão do racismo, como o racismo ele é sistêmico, ele orienta a sociedade, a gente também precisa estar organizados e organizadas para combatê-los. Então, eu acredito que vai ser um evento muito importante, a gente vai sair daqui cheio de demandas e a gente também vai retornar ao território, né, para dar essas devolutivas dessas demandas encaminhadas. Olha, então esse é um evento que você aí de casa também pode participar. Para além ali da educação, existe esse momento em que a gente vai conscientizar, né? Eu acredito que essa é uma luta maior do que apenas 2 dias. A gente vai trazer um momento de reflexão, uma roda de conversa, de aprendizado, mas é uma luta diária, enfrentada, que a gente precisa falar e combater. A gente precisa combater o racismo ele já é algo estrutural, é algo que ele vem dos nossos primórdios, a gente entende como o nosso povo ele sofreu, a nossa raiz,
ela é uma raiz muito forte, a gente entende a nossa Bahia, a força que ela tem, mas é resistência. Então, que a gente consiga levar cada vez mais as pessoas, as informações, o acesso direto também a como denunciar, a não se calar, seja um caso de racismo ou seja um caso ali de intolerância religiosa também. Então, em um caso, por exemplo, de intolerância religiosa, como fazer a denúncia hoje? Primeiramente, procurar uma delegacia territorial, né? Quando eu falo territorial, independente de onde você estiver, independente de onde você residir, busque uma delegacia mais próxima de sua casa. No momento que estiver registrando o BO, precisa ser analisado qual a tipificação do crime. Se é injúria racial, se é racismo, que hoje também é equiparado, né? A injúria racial equiparada a racismo. Intolerância religiosa pela lei de 89, né? Que aí lá vai versar sobre esse crime. E com a atualização da lei de 2023, que fortalece, então a vítima ela precisa de ser orientada. Quais são os principais entraves hoje? No geral, a vítima ela percebe que existe um olhar, um preconceito, uma discriminação com relação às suas indumentárias, com relação à sua vestimenta. Ela sente isso, porque isso impacta, né? E só que muitas das vezes ela chega na delegacia e fala, olha, eu acredito que foi por conta da minha indumentária, que foi por conta dos meus fios de contas. Só que, como eu disse que o racismo ele é sistêmico, o próprio sistema de justiça, a própria delegacia, os agentes, eles não estão preparados para acolher essa denúncia. E muitas das vezes eles não tipificam, né, como racismo. E aí o que é que acontece? Diz assim, foi simplesmente um crime de menor potencial ofensivo, né? Que vai gerar danos morais. Mas aí ele não tipifica. E com isso, a vítima, muitas das vezes, ela perde até a esperança. Mas eu acredito que foi racismo, só que ele não tem, muitas das vezes, essa leitura por uma série de outras coisas, inclusive pelo próprio sistema racista. E aí é que entra a nossa orientação enquanto Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, né, que inclusive destacar o papel da CEPROME, que tem intensificado na luta contra o racismo e intolerância religiosa. Uma resposta disso é a caravana, né? E o que orienta através do centro de referência? Nós orientamos a vítima com relação às leis que criminalizam o racismo, com relação a estar revisando também esse boletim de ocorrência, porque uma vez que foi caracterizado de forma indevida, a vítima ela tem o direito de votar lá e dizer não, baseado na lei tal de 89, isso tipifica como crime de racismo. Então é essa orientação. Então a vítima, quando recebe essa orientação, ela já vai criar outra percepção em relação a isso e vai exigir daquela delegacia territorial esses direitos. Um avanço que a gente teve muito importante é a DECRIM, que é a Delegacia de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa, que foi criada agora recentemente. Então essa delegacia, esse mais novo equipamento de denúncia, contribui muito, porque toda a sua equipe ela está sendo preparada para atender, né, a essas vítimas que chegam de racismo e de intolerância religiosa. Então é basicamente isso. O nosso trabalho ele é pedagógico, é um trabalho gradativo. Conscientiza a vítima dos seus direitos, das leis antirracistas e de como denunciar. Então é esse trabalho que a gente também vai reproduzir aqui no município de Itabuna. Olha, então, nesse mundo em que a gente vive, né, encontrando aí as mais diversas situações, entender sobre os nossos direitos para saber até mesmo como cobrar. É muito importante esse ponto em que você fala da ida à delegacia para prestar ali o boletim de ocorrência, porém a vítima não sabe quais direitos são assegurados ali. Então, pode acontecer de ficar algo ali em aberto e você sabendo, tendo essa política então ali de ensinar, de conscientizar, você vai saber, olha, não é assim, não foi assim, foi um racismo e você pode cobrar. Então, é mais do que necessário, é uma política pública, uma ação muito bonita, muito bacana também, para que as pessoas elas entendam ali os seus direitos e para que a gente conscientize. Então, deixa esse convite para quem está em casa e partilhar de conhecimento com vocês. Então, a gente convida, né, todas as pessoas, independente de serem pessoas de terreiro ou não, é um evento aberto à participação popular. E assim como essa nossa pedagogia, essa pedagogia de terreiro, que abre as portas e os corações, a caravana também tem essa característica. Então nós aguardamos todas as pessoas, né,
todo mundo de Itabuna, hoje à noite, a partir das 18 horas, no Centro Cultural Adonias Filho, que vai ser um momento de celebração, de reflexão e, mais uma vez, de dizer, de aquilombamento, onde a gente se reencontra, se reconhece, se fortalece e caminha lado a lado. O problema do meu irmão é meu problema também. Cada vez que um irmão ou irmã sofre racismo, todo o povo sofre racismo. Então não é um problema individual, essa é uma luta coletiva. E a gente faz questão de reiterar isso. E não tinha nome melhor do que uma caravana, justamente para poder agregar todas essas pessoas. Fica esse convite aí também para vocês. Só dizer que é gratuito, a entrada é gratuita, e aí eu não podia deixar de agradecer primeiro a nossa secretária Ângela Guimarães pela confiança, pela sensibilidade em acolher essas demandas e da gente planejar mesmo ações de política pública para os povos de terreiro. Agradecer a cidade de Itabuna por nos acolher, agradecer a Prefeitura de Itabuna, a Fundação de Cultura de Itabuna, agradecer aqui a TVI por ser também essa parceira divulgando essa nossa atividade. Então está todo mundo convidado hoje às 18 horas lá no Centro de Cultura Adonias Filho e amanhã a partir das 8 da manhã. Olha, então fica esse convite aí mais do que especial. Vocês conseguiram sentir, né? Vai ser um momento ali de trocas de energia, uma troca também de forças e que você de casa não vai perder. Então hoje, a partir das 18 e amanhã, a partir das 8 horas da manhã, no Centro de Cultura Adonias Filho. Você aqui de Itabuna, bem próximo ali então à Praça do Jardim do Ó, ali próximozinho, então fica ligadinho. Já coloca na agenda, já marca esse compromisso. Lembrando que é aberto a todo o público, é um evento gratuito, é válido também enfatizar. Então aí você de casa já tem a sua programação para o final de semana. Eu quero agradecer aqui a presença de vocês, dizer que está aberto aqui o nosso espaço. Quando quiserem voltar, falar também aqui sobre a caravana, de outras cidades também, já traz aqui para a gente em primeira mão também como foi. Vai ser assim gratificante ver aqui a nossa cidade recebendo conhecimento e se fortalecendo também. Então fica aqui meus agradecimentos a vocês enquanto a TV e que venham mais vezes, voltem mais vezes para a gente falar e conscientizar esse povo aí, olha, a gente aprender mais sobre religião e além de tudo sobre os nossos direitos. Muito obrigada, a gente que agradece, viu? Olha, então fica esse convite aí a você de casa partilhar desse momento de conhecimento. Vai acontecer então hoje no Centro de Cultura Adonias Filho e amanhã também pela manhã. Já anota aí na agenda, para não perder nada, para ficar por dentro de tudo e com certeza você não vai perder. Olha, continuando aqui também os nossos destaques do dia, porque hoje vai ter aqui Politiza Liz. Hoje Larissa Araújo, que vai estar à frente do Politiza Liz, trazendo muitas informações, entrevista e, claro, partilhando de tudo aqui conosco. Então pode rodar a vinheta, porque hoje é dia de Politiza Liz. Politiza Liz. Politiza Liz. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade.
E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né, era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Politizalia. Politizalia. Politizalis. Politizalis. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindas a mais uma edição do Politiza Liz. Esse mês de abril nós estamos trazendo aqui uma temática de abertura muito importante para a discussão social, que é sobre a conscientização do autismo. E antes de mais nada, antes da gente dar sequência ao nosso roteiro aqui de entrevistas, eu queria dizer a vocês que hoje eu estou sem a minha parceira Liz Daily Nobre aqui de programa, porque ela teve aí uma agenda especial, particular, né, para poder atender e infelizmente não pôde estar presente, mas semana que vem já estamos aqui as duas cascas de balas unidas para dar continuidade à série de entrevistas. Hoje nós temos uma convidada especial. Por que especial? Rita Carvalho. Ela vai se apresentar, vocês vão conhecer melhor a história de Rita, que é advogada e também mãe atípica, além de ser também presidente da comissão dos deficientes, das pessoas com deficiências, não é verdade? Rita Carvalho, seja muito bem-vinda. Por favor, se apresente de acordo com a sua vontade. Muito obrigada, Larissa. Bom dia a todos. Eu sou Rita Carvalho, sou professora e sou advogada. Mas, antes de tudo, eu sou mãe de um rapaz chamado João Gabriel, e ele é um jovem com transtorno do espectro autista, né? Então, ele tem 27 anos, e eu comecei minha carreira como professora, primeiramente, né? Trabalhando com as crianças da educação pública, né? Eu sempre trabalhei em escola pública, e hoje eu estou nesta luta pelos direitos das pessoas com deficiência, juntamente com a minha luta de mãe atípica.
Muito bem. O Politiza Liz, ele tem essa característica, Rita, de trazer sempre para a pauta questões sociais, né, que interferem realmente ali no cotidiano das pessoas, né, ações inclusive de cidadania. Então, nada mais do que especial trazer para essa pauta de discussão uma pessoa que, além do conhecimento do direito, ela também tem a experiência de vida. Como você mesmo falou aqui para a gente de início, né, você é uma mãe atípica, e uma mãe atípica não de uma criança, mas de uma pessoa adulta, porque pouco se fala sobre isso, né? Quando a gente abre aqui os diálogos de discussões sobre o autismo, a gente associa muito frequentemente às crianças, mas a gente precisa lembrar que dentro da nossa sociedade, em diversos espaços sociais, os autistas estão ali presentes, e eles têm também aquela convivência social natural, apta, né, de qualquer ser humano que está ali disponível para poder ter os seus relacionamentos e ter também as suas atividades. É importante a gente falar sobre isso, não é verdade, Rita? Com certeza, Lari. Olha só, o que acontece o que está acontecendo com a sociedade? Nós temos os autistas, né? Nós temos as pessoas, as famílias que estão descobrindo agora os diagnósticos, né? Então, crianças que estão descobrindo que são autistas. Mas nós temos uma sociedade de adultos, né? Então nós temos já os adolescentes, os jovens e os adultos. E temos também os autistas que descobriram tardiamente os seus diagnósticos, que também são adultos. Lá no meu escritório, eu recebo famílias de adultos que descobriram ali por volta da pandemia, né? No processo da pandemia, muitas famílias descobriram os seus autistas, né, dentro de casa, a convivência com a família. E tem também o diagnóstico pós você descobrir seu filho, a família descobrir que também são autistas, ou o pai ou a mãe, pela questão da genética. Nós já sabemos pelos estudos, né, pelo processo científico, que o autismo é uma questão também genética. A gente tem fatores ambientais, a gente tem vários fatores, mas o fator genético, ele já é comprovado. Então, geralmente, uma família, quando descobre que seu filho tem o diagnóstico do autismo, eles se descobrem também autista. Ou o pai, ou a mãe, ou o avô, uma tia, né? Uma pessoa da família. Então, ele está nos genes. E aí a gente tem também o diagnóstico tardio. E aí, o que fazer, né, para estimular, para poder fazer um trabalho multidisciplinar com este adulto autista? Atualmente mesmo eu estou com muita dificuldade em encontrar a terapia ABA para o meu filho. Meu filho, ele faz terapia, né, com psicóloga, ele faz acompanhamento com diversos tipos de trabalhos, né, pedagógicos, como ele faz o Kumon desde os 6 anos de idade, que também ajudou muito ele na trajetória, mas a gente fica com dificuldade com a terapia ABA. Ele precisa hoje de um acompanhamento para o ensino, porque ele é um universitário, né? Ele passou na 3ª tentativa do Enem, ele passou em ampla concorrência, ele tem muito orgulho em falar isso, e eu também gosto de estar evidenciando isso para a gente poder estar estimulando outras famílias com a questão do estímulo mesmo, de estar o tempo todo ele sendo estimulado, sendo trabalhado com a questão das terapia ocupacional, com a questão mesmo da terapia ABA, mas eu procurei uma terapia para João Gabriel com 27 anos e não encontrei. Então a gente tem essa dificuldade com o adulto. E quando eles entram na vida adulta, eles têm a dificuldade de se colocar na sociedade. E aí a gente pergunta como ajudá-lo a fazer isso. Então a gente precisa da ajuda de profissionais, a gente como família, dos profissionais, para esta superposição deles. E é muito importante você tocar nesse assunto, Rita, porque quando a gente fala de políticas públicas de inclusão, a gente também precisa lembrar da fase adulta, né? Porque vem aí as questões de empregabilidade, que a gente precisa dar continuidade a esse processo. Então é importante sim que a gente fale a respeito de inclusão social nas escolas, em relação à saúde pública,
né, e também na rede privada, mas na fase adulta, como Rita mesmo expressou aqui, existem ainda barreiras que precisam ser ultrapassadas, porque a vida dessas pessoas, elas não se limitam apenas ali àquela fase da primeira e segunda infância, mas depois que elas, né, partem para a vida adulta, isso dá continuidade, as pessoas trabalham, as pessoas estudam, como você mesmo sinalizou, e a gente precisa de políticas públicas efetivas que possam também incluir essas pessoas no mercado de trabalho, né, que possam de certa forma, dar as ferramentas necessárias para que elas continuem, né, trabalhando ali, exercendo a sua função normalmente. E um questionamento assim que eu trago sempre comigo, né, qual a importância de você ter pessoas como Rita, que são personalidades representativas nesse espaço? Porque, inclusive, Rita, eu queria que você comentasse aqui conosco, né, em que momento que você considera que foi importante, que você virou a chave, que você poderia associar a sua profissão, porque você também representa ali, né, a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Em que momento você falou, vou me utilizar profissionalmente para também me associar dessa experiência que eu já tenho, que é uma experiência pessoal, né, e poder colaborar de forma social, porque a partir do momento em que você vem e dá voz a causas como essa, você está agindo de forma socialmente também, contribuindo com a sociedade, né? Sim, Lari. Olha, o que aconteceu comigo, a minha experiência como mãe, ela começa em 1998, quando o João nasceu. E aí, João, ele já tinha um indicativo, desde que ele nasceu com alguns probleminhas, ele estava laçado, e aí a gente ficou aguardando, né, é bem trágico isso, a gente ficou aguardando qual sequela João teria, porque ele nasceu cianótico, e aí teve que ser reanimado em sala de parto, todo esse processo, e a gente começou a estimular. Aí João passou a ser estimulado desde quando ele ficou em incubadora. Ele ficou 29 dias em incubadora no hospital, e aí ele passou a ser estimulado. Nesse processo de estímulo, né, a gente ficou trabalhando, levando o João a todos os profissionais da medicina para poder a gente acompanhar em que aspecto o João ia ter uma limitação, ele ia ter uma deficiência ou um probleminha. Acontece que a gente não descobriu logo que João era autista. O que acontece? Há 27 anos atrás, a gente não tinha esse nicho de informação que a gente tem hoje, né? A questão da própria tecnologia, as redes sociais, enfim, esse número, né, imenso, essa avalanche de conhecimento e informação que a gente tem hoje. Então, a gente trabalhou primeiro na perspectiva de João ter um TDAH. João tinha um déficit de atenção muito grande e uma hiperatividade muito elevada. João era muito hiperativo. Mas acontece que João tinha duas características: a interação social e a dificuldade na comunicação. João tinha problema na fala, ele não demorou de falar, mas ele tinha problema de gagueira e ele trocava letras. Então, a gente entrou logo aí com a fonoaudióloga. Então, assim, os profissionais que agregam são muito importantes. O trabalho com a fonoaudióloga, o trabalho com a fisioterapia. João tinha problema no andar dele, né? Ele tinha uma perna dele, ele engatinhava com a perna e ficava com a outra ereta. Então, ele teve problema com a questão do andar. Quando ele corria também, ele mancava de uma perna. Então, a gente entrou com fisioterapia. Então, João, desde bebê, ele foi trabalhado com fisioterapia, com fonoaudióloga e outros tantos, né, de estimulação precoce dele. Mas a gente introduziu aí a neurologista, com 4 aninhos, ele passou a ter convulsões. E aí a gente, até 4 anos, trabalhou com o déficit de atenção, com hiperatividade. Sim. Mas a escola já sinalizou dificuldade no relacionamento com os coleguinhas e também nessa relação com o outro e no brincar e na relação com o outro. Por quê? Porque o autismo, o transtorno do espectro autista, tem essas duas características como base, que é a interação social e a comunicação. O autista sempre vai ter essa dificuldade que ele vai carregar para a vida inteira, que é as relações interpessoais, que vai ser o grande problema também na vida adulta, que é a relação dele no trabalho
Aí vem a relação, né, do mercado de trabalho, que é o grande calcanhar de Aquiles, né? Hoje, inclusive, na vida de João ainda não despontou para o mundo do mercado de trabalho. A gente tem dificuldade das empresas, né, de estar acolhendo, dos próprios pessoas que vão estar trabalhando com ele. Então, esse autista que vai ter uma forma de olhar, de se portar nas relações sociais estranhamente, né, porque eles têm um corpo que por vezes é rígido, né, eles têm uma relação dele com o outro de estranhamento. Então, essa pessoa que está do lado de lá não vai ter esse olhar, tem que ter esse olhar, né, de acolhimento, de inclusão. Isso é muito difícil. Mas sabe o que eu sempre falo, Rita? É que essa dificuldade, na verdade, é muito mais imposta por nós, né, que nos consideramos erroneamente normais, do que pelos próprios portadores de autismo. Por quê? Eu falo assim, questões práticas, né? Toda vez que você conversa com uma mãe, uma família, sobre a questão do comportamento social do autista, né? Se a gente for observar, são várias questões que estão até similares ao nosso próprio comportamento. Né? Por exemplo, quando fala, olha, não, meu filho ele tem uma dificuldade mesmo de interagir muito com pessoas desconhecidas, por exemplo. Eu falei, aí eu sempre falo, mas até a gente mesmo tem essa dificuldade. A diferença é que a gente disfarça, porque a gente tem essa consciência, né? Que a gente precisa ter ali a interação. Mas se a gente for observar no dia a dia, né? São questões práticas que todos nós temos também, né? E essa dificuldade de barreira que a gente coloca, muitas vezes acaba sendo ainda maiores do que as próprias que já existem, né? Que é quando a gente fala diretamente sobre o preconceito. A falta de entendimento também hoje, com tantas ferramentas de conhecimento disponíveis, quando você expressa uma falta de conhecimento, ali está contido sim o preconceito nesse sentido. Mas tem algo importante que a gente também precisa mencionar, que é sobre um benefício que é importante para essas famílias, que é o BPC e o LOAS. Eu queria que você também pudesse falar para a gente a respeito desse benefício, como funciona. Sim, o benefício BPC LOAS, ele é um benefício que todas as pessoas com deficiência têm direito. Então, quando uma família, principalmente uma família de baixa renda, porque para você conseguir, você família que está nos ouvindo, conseguir o BPC LOAS, você precisa ter, primeiramente, o laudo médico do seu filho, atestando que ele tem uma deficiência, né? Que ele tem um transtorno do espectro autista, que ele tenha com comorbidades, porque é muito comum, né? As pessoas que têm o transtorno do espectro autista ter comorbidade com o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, com o TDAH, com o déficit intelectual, que é deficiência intelectual leve, moderada ou grave, e qualquer um dos níveis do autismo, como o nível 1 de suporte, o 2 e o 3, que é um pouco mais, que ele tem um pouco mais de comprometimento na vida social. Para conseguir o BPC LOAS, você precisa estar registrado no CAD único, que é no CRAS de sua cidade. Então, o cadastro único que você faz lá no CRAS municipal é a porta de entrada para todo projeto social, todo programa social. Então, primeiramente a família vai ao CRAS e faz o cadastro único. Depois de estar portando o cadastro único, o relatório médico ou o laudo médico do seu filho, você pode estar entrando no sistema do INSS e fazer o pedido administrativo, né? Que é o quê? A inscrição no meu INSS com aquela senhazinha do Gov, né? Todo mundo hoje tem a senha do Gov, você faz a inscrição, tem a senha do Gov. Você pode fazer esse primeiro pedido no INSS sozinho, né, com a família, pode fazer sozinha, ou com a ajuda já de um advogado. Né? É importante a ajuda do advogado, porque vão ter alguns pedidos de exigência que o INSS faz, que às vezes é importante o profissional estar ali para poder a família não se passar. Nesse pedido, Larissa, do INSS, o pré-requisito renda é diferente. Por quê? Porque nesse momento o requisito 1/4 de salário ele é para cada pessoa. O que é 1/4 do salário? A gente pega o que a família ganha, né, um exemplo, um salário mínimo dividido por 4, que vai dar em torno de 359, uma coisa assim, por cabeça. Então, cada família tem que ganhar o equivalente a 1/4 de salário por pessoa
para poder ser deferido esse pedido no INSS, que é o pedido administrativo. Sendo aceito esse pedido pela família, essa família já vai passar a ganhar o benefício de um salário mínimo até 2 anos. Por quê? A cada 2 anos, o INSS pede para que faça o novo... Como se fosse renovação do cadastro. A cada 2 anos, esse cadastro no município, na prefeitura, no CRAS, ele vai renovando. Então, a cada 2 anos, você precisa ir no CRAS fazer a renovação do seu cadastro. Porque a cada 2 anos, se entende que mudou alguma coisa naquela família. O pai conseguiu um emprego, a mãe conseguiu um emprego, o irmão que está ali morando com a família conseguiu um emprego. Mas, quando você não consegue no administrativo, você pode procurar um advogado e pedir para ele entrar no judicial, que a gente chama, geralmente a família chama na federal, né? A gente buscar a Justiça Federal e conseguir. Por quê? Porque a renda na federal, ela vai mudar. Essa renda, ela aumenta. Então, a família vai passar a ter um requisito de até meio salário mínimo por cabeça. Muito bem. Entendeu? Então, aí o que você não conseguiu lá no administrativo, que é no meu INSS, você pode conseguir cá no judicial. Sim. Além de outros benefícios também que estão disponíveis, né, através do FGTS, né, que é disponibilizado. O que eu acho assim interessante da parte de Rita é que ela é advogada e ela consegue passar todas essas informações para você, telespectador, de uma forma simplificada e objetiva, que é isso que interessa, né? A gente levar informação e conhecimento de qualidade que possa agregar ali durante toda a sua vida, que você está ali envolvido naquele ambiente, né, de mães atípicas, de convivência atípica, é muito importante. Mas o Politiza Liz, né, que é um programa politizado, que politiza mulheres, homens, crianças também que nos assistem, ele tem um viés extraordinário, que é a gente falar dos destaques da semana. E aí eu queria poder contar agora com a ajuda do nosso produtor Cássio, que pudesse já colocar as nossas imagens, porque essa semana nós tivemos destaques políticos importantes a ser comentado, como por exemplo o tarifaço, né, de Donald Trump em relação aqui também ao nosso país, que a gente respondeu isso de forma legislativa também, né? Teve um projeto que foi aprovado na Câmara e agora ainda segue, né, para uma avaliação, mas isso gerou também uma repercussão. Cássio, nós temos aí imagens para serem colocadas aqui, exatamente, olha, é como se fosse até mesmo uma sátira aí, né, de Donald Trump, das tarifas, numa linguagem para vocês acompanharem até melhor, né? A respeito disso, o presidente dos Estados Unidos, no dia 2 de abril, ele entrou para a história como o dia da libertação, né? Foi isso que foi expresso ali da notícia. Essa tarifação é como uma forma também de retaliação, né? E aquilo ali interfere porque, geralmente, a gente falando aqui, né? Quando você compra um produto importado, tem uma tarifação que a gente acaba pagando, né? E aquilo ali são transações comerciais de país para país. Então, quando o Donald Trump ele aumenta essas tarifas, né? Para a gente também fica complicado. E aí o Brasil não foi diferente, né? O Brasil se enquadra na tarifa mínima, abre uma janela de oportunidade para o país expandir sua presença no mercado americano, principalmente nos setores agrícolas e tecnológicos, né? É preciso estratégia e agilidade para a gente resolver essas questões. Além disso, nós temos também uma notícia, né, que chamou a atenção, principalmente no dia de ontem, que foi o comunicado de Felipe Neto, né? Ele começou a anunciar a sua pré-candidatura à eleição. Além de Felipe Neto, outras personalidades também já começaram a expressar, né? Como também o cantor Gustavo Lima. Mas na ocasião, o Felipe Neto, né, o influenciador digital Felipe Neto, anunciou que irá lançar uma nova rede social junto e informou a sua pré-candidatura à presidência. Essa rede social é para ele realmente movimentar questões políticas, né? Ele justificou ali o motivo da sua pré-candidatura através dessa rede. E o interessante é que a entrada de figuras na comunicação do cenário político, ele reforça a centralidade das redes sociais no debate
debate público. A gente sabe que as redes sociais ela tem uma potencialidade muito grande e influenciadora no campo político, e a gente vê, né, uma personalidade que é considerada como digital influencer também se posicionar de forma política. A gente agora resta saber como será a recepção popular em relação a isso, a essa proposta, né, que foi colocada aí. Felipe Neto, pré-candidato, né, que é assim que a gente pode falar, a presidente, né? E também precisamos falar do PGJ, né, que é o itinerante. Durante a abertura da programação do PGJ itinerante, o Ministério Público instalou sua sede administrativa aqui em Itabuna, com ações voltadas à cidadania, educação, saúde e direitos humanos. Só um instante, gente, que a gente está aqui com... Então, esse destaque da semana aconteceu aqui em Itabuna. Itabuna recebe uma sede propriamente do Ministério Público com ações importantes, e uma dessas ações importantes é relacionada a ações voltadas para a violência contra a mulher. E isso é importante a gente falar sobre isso, e em respeito também de Felipe Neto, né? A gente só retornando aqui para a gente fazer uma correção, foi uma sátira que ele fez, mas essa sátira, de fato, né, ali no contexto social que foi disponibilizado na rede social, despertou também ali uma discussão, sim, a respeito da pré-candidatura dele, porque não é a primeira vez que Felipe Neto vem a público, né, expressar também esse interesse pela área política. Mas voltando a falar ainda sobre a importância da atuação do Ministério Público aqui, Itabuna ganhou esse espaço, né, de administrar ali. Põe de novo aí a imagem, Cássio, dessa reunião que aconteceu ontem, esse evento importante, exatamente onde estava a prefeita Glis Dória, também o prefeito Augusto Castro também se fez presente nesse momento. O Itabuna recebe como sede essa secretaria, na verdade, do Ministério Público, e aí vai ter ações desenvolvidas na área social em relação à educação e saúde, principalmente, né? E voltadas em ações de violência contra a mulher. Já tem aí o planejamento, nós já temos aí a previsão para ser instalada a Casa da Mulher, que tem como referência até uma de Salvador. Então é importante também ter esse viés. E falando em educação, né, aproveitando a oportunidade, queria trazer até aqui para a Rita essa discussão dos desafios ainda na área educacional para os autistas, né? Tanto na rede privada como na rede pública, Rita. Porque a gente sabe que está ali respaldado pela lei, né? Por exemplo, a questão da matrícula, né? Toda criança autista, ela tem direito a estudar, a estar ali matriculada de forma comum, porém ainda há muitas queixas e reclamações, tanto no Ministério Público como na Secretaria de Educação, de recusa de matrícula e também de falta de profissionais com a especialidade ou com a didática específica, né, para trabalhar com os autistas. Você tem conhecimento, você poderia também abrir essa abordagem para a gente? Sim, a educação, né, a escola ainda é o grande desafio, né? A gente preza pela inclusão, obviamente. Nenhuma criança com deficiência, ela não pode ser negada a sua matrícula, seja na particular, seja na pública. Entretanto, essa inclusão, ela tem que ser feita de forma efetiva. E a gente ainda tem alguns problemas, né, de cunho estrutural na educação, que perpassa pelo número de crianças na sala, pelo número de adolescentes, né? E aí nas escolas, e a gente precisa já estimular a formação de pessoas capacitadas para monitorias. A gente precisa ainda, a gente está vendo que na escola pública sempre se requer, a mãe requer o monitor, e aí a demora para esse monitor chegar às escolas, para que as secretarias, tanto a municipal como a estadual, esteja disponibilizando esses monitores, e ainda quando disponibilizam, esses monitores não têm capacidade técnica
para lidar com essas crianças. Então, a gente está aí com uma precariedade, a gente precisa acordar para isso, né? O poder público precisa acordar, as secretarias de educação precisam estar atentos a isso e começar já, para ontem isso, né? A trabalhar a formação dessas pessoas para atender a estas crianças. A gente tem crianças que estão, porque a gente precisa entender que todos precisam estar na escola, né? A gente também precisa, Larissa, da criação de centros de referência. E devem ser municipais, a gente precisa, porque a gente não tem para poder estar trabalhando no contraponto com essas crianças. As crianças, elas precisam estar na escola, mas elas precisam também do trabalho multifuncional, né? Precisam de outros profissionais para ajudar essa criança para que ela possa ser melhor trabalhada na escola. Então, porque é um trabalho multidisciplinar mesmo. Exatamente. Então, a gente fala não só dos agentes educacionais, mas todo aquele corpo que envolve ali, né? Exatamente. E aí a família, ela só tem o Ministério Público para buscar, né? Então, ela vai ao Ministério Público, ela vai buscar esses direitos para poder pressionar, né? Pressionar a escola, pressionar o poder público que está ali à frente, a secretaria, né? Daquelas escolas, para que ela possa melhorar a qualidade dos alunos e também dos professores, né, que estão na escola. Exatamente. Além dessa questão da estrutura escolar, a gente está quase chegando ao final do nosso programa, mas Rita não poderia deixar de mencionar, até porque ela pode falar com bastante propriedade, sobre também uma questão muito importante, que é a questão psicológica e emocional das mães atípicas. A gente sabe, Rita, que não é somente as mães, né, que acompanham ali, né, existe a família como um todo, muitas vezes é o avô, é a avó, é a tia, mas na maioria das situações é realmente a mãe, né, que abraça a causa, que vai ali para frente, que vai em busca do tratamento, que briga realmente com os órgãos responsáveis pelos direitos, para fazer valer os direitos ali. Mas e como é que, na sua experiência como mãe e também como profissional do direito, como é que se estrutura essa questão psicológica e emocional dessas mães, né? Essas mães também precisam ser acolhidas, essas mães também precisam ser atendidas de forma específica, não é verdade? Sim, é aquela pergunta, quem cuida de quem cuida? Né? Então, a família, ela fica sobrecarregada, porque são muitos problemas, né? É o problema com os diagnósticos, é o problema com as terapias, com o trabalho multiprofissional, é o problema com o plano, né? Com o poder público que não está ali atendendo, né, completamente todas as demandas dessa criança. E, de fato, essa família precisa de ajuda. Essa mãe, ela precisa de um refrigério, né? Ela também precisa de um atendimento psicológico. Eu perguntei, nesta semana, na quarta-feira, né, tivemos um evento lá na OAB, onde eu sou presidente da comissão de direito das pessoas com deficiência. Nós fizemos um evento lá de conscientização do autismo e eu estive com uma mãe e ela me contou muita coisa sobre a filha dela e eu perguntei, mãe, e você faz terapia? Ela, como? Eu não tenho como fazer terapia. Então, ela precisa, porque se ela adoecer, né, quem vai cuidar? Então, a gente precisa, acho que foi ontem que eu estava ouvindo sobre aquele atendimento, aquela questão da emergência do avião. Quando o avião está passando por um problema, da turbulência, a máscara, primeiro que você tem que colocar é a sua, para depois você colocar da pessoa que está do seu lado. Então, vamos trazer isso para a vida prática. Se você não cuidar de você, eu sei que é muito difícil, por vezes a gente adoece, né? Então, é muito normal e é muito comum pedir ajuda. Então, vamos também pedir ajuda. Quando você vai levar seu filho para o atendimento, né, pergunte se não tem um profissional para cuidar de você. Onde você pode, vá ao posto do bairro e pergunte peça um encaminhamento, que é lá que também começa todo o trabalho de acompanhamento do seu filho. Você vai ao posto do seu bairro e peça um encaminhamento para um neuro, para o seu filho, para um psiquiatra, para o seu filho. E pergunte, vocês também não têm um acompanhamento
de psicóloga, por vezes tem e a gente não fica sabendo, sim. né? Então pergunte no bairro, pergunte no posto. Vocês não têm um trabalho, um acompanhamento de um trabalho social que está acontecendo no bairro? Procure, busque também os órgãos, né, de acesso. Eu estou também lá com a presidência da Comissão do Direito das Pessoas com Deficiência, estou colocando aqui à disposição o meu contato, né? Eu sempre atendo ali no meu Instagram. Inclusive, eu gostaria que você divulgasse tanto o seu contato como o seu Instagram também, que é importante. São importantes ferramentas também. Sim. Pode falar. Vou estar aqui passando o meu contato, o meu Instagram. Vocês podem estar me procurando, @ritacarvalho.adv. Lá no meu Instagram, embaixo na bio, vai estar o acesso para o meu WhatsApp. Então, se você não quiser conversar no direct do Instagram, você pode entrar em contato lá no meu WhatsApp e eu posso sim estar tentando ajudar através da comissão, né, na OAB, subseção Itabuna, e também enquanto advogada, enquanto mãe, professora, enquanto, né, ser humano, eu posso estar, sim, buscando ajuda para você, mãe. Você precisa também buscar essa ajuda. Muito bem, muito importante essa abordagem que você fez, porque a gente conseguiu falar sobre o autista, sobre o autismo, sobre as mães que acompanham essas pessoas autistas. A gente conseguiu falar sobre o autismo na fase adulta também, né? Um programa muito especial e enriquecedor para vocês. Eu particularmente queria agradecer a presença de Rita Carvalho, né? Eu assim, particularmente admiro demais a sua experiência, né? Eu acompanhei, sim, algumas entrevistas de Rita e aí fui também para o Instagram dela, né? Acompanhar todos os conteúdos. Vão lá, sigam a página dela também. E é importante a gente abrir espaços como esse para diálogos, né? Porque enriquece. Então, Rita, meu muito obrigado. Em nome também de Liz Daily, que infelizmente hoje não pôde estar aqui. Casca, um grande beijo para você também. Você faz falta, você faz diferença. Você é uma mulher incrível que também está sempre à frente dessas causas representativas. Então, eu queria agora prestar o meu agradecimento particular para você e dizer que as portas da TVI também estão abertas para você, sempre que precisar estar aqui conosco. E para você que está em casa, um grande beijo, uma manhã excelente de sexta-feira, um bom final de semana. Não deixe de nos acompanhar aqui na TVI News. Estejam todos conosco. Agora vamos retornar com a nossa belíssima, a Pérola, nossa Japinha, a Pérola da nossa casa. Muito obrigada. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana. Tchau, tchau. Até mais. Politiza Liz. Politiza Liz. Politiza Liz. Politiza Liz. 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura.
Agradeço muito a Deus. Eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né, era TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Melhor com sem óculos. Olha, estamos de volta aqui ao nosso TV News e hoje iremos bater um papo então sobre som jovem. E eles já estão aqui no estúdio conosco para a gente então aí bater esse papo bem interessante, bem moderno e atual. Quem está aqui hoje conosco é o MW e Ravel 01. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal, tá em casa assistindo. Olha, primeiro eu queria entender aí um pouquinho quem são vocês, o que fazem aí de som. Eu sou Ravel 01, eu tenho uma banda aí de bregadeira aqui em Itabuna. E esse aqui é MW, que é meu assessor, mas no meu Instagram é como se fosse um empresário também, né? Faz a agenda dos shows e tal, é isso. Olha, então vocês hoje trabalham aí, né, com o público jovem, então o MW é quem vai cuidar ali dessa agenda, quem vai estar gesticulando, articulando tudo para você. Agora me conta, o som de vocês aí já está há quanto tempo? De onde surgiu essa vontade de cantar? Já era de criança? Essa vontade surgiu desde pequenininho mesmo, desde criança. Eu comecei primeiro no trap, que é um estilo de musical do Rio de Janeiro, São Paulo. E aí, como minha voz é um pouco grave, os meninos, Ravel, por que você não faz estilo bregadeira? Eu falei, rapaz, vou tentar. Aí eu fiz Tá de Parabéns, deu bom, estourou. E aí eu continuei aí e graças a Deus está tudo dando certo, a gente está caminhando certinho. Eu comecei como influenciador, gravando conteúdo na internet, gravando merchan, gravando marketing. Aí através disso, né, Ravel postou uma música, Tá de Parabéns. Eu conheci ele desde pequeno, não sabia que ele tinha essa vontade de cantar. Falei, Ravel, posso divulgar? Assim que divulgou, a música explodiu em Itabuna todinha. Aí nós foi pro show, o primeiro show foi no Posto Seguro, onde abriu as portas para nós. Nós estamos aí, dia 20 já tem agenda de show já, né, Novo Horizonte. Nós estamos rodando Itabuna todinha, graças a Deus. Então vocês fazem aí esses shows pelas cidades e aqui também em Itabuna, né? Qual é o tipo hoje de música ali que vocês trabalham? Conta aí pro pessoal um pouquinho. Esse estilo de música, ele provavelmente é chamado de brega funk, né? É um estilo brega funk, mas é um estilo mais pra rochadeira. Tem gente que fala que é brega funk, mas é um estilo rochadeira, que é música de paredão. Eu acho que é 130 BPM, é um estilo mais agitado que a juventude gosta. Agita bastante, toca em todos os paredões. E é um estilo totalmente diferenciado mesmo. É diferente e puxa muita energia pra rapaziada.
Então a galera gosta, vai para se animar, vai ali para curtir, para dançar, né? É o som jovem, de fato, como a gente... Coloca aí pra gente, Cássio, a nossa tarde de som jovem, porque é o que o pessoal gosta de ouvir, é o que o pessoal hoje, então, fala aí na juventude. Agora me conta aí também, olha, ele tá todo ali dando risada, todo sorridente, mas me conte aí um pouquinho, como é, então, para vocês hoje ali surgir esses contratos, chamar para show, como é montado ali essa agenda, então, por vocês? A agenda é chamada através do Instagram, né? Eu posto, né? Contrato para show, posto meu número do WhatsApp, né? Certinho da banda. A gente faz o contrato, tudo certinho, planeja tudo certinho, vende a festa, né? Tem nosso DJ, tem percussão, tem balete na banda. Então é tudo bem organizado. Então, a banda hoje, ela conta aí também, né, com esse esquema para venda da festa, para fazer com que tenha ali o público, para também trazer essa alegria também para quem está cantando, para o artista. E onde a gente consegue encontrar, então, aí vocês, caso o pessoal de casa queira entender a agenda, onde vai estar tocando ou como contrata? Aí pode estar indo no Instagram, Ravel01 Taon, ou no Instagram dele, MW Oficial, né? Ou MW Oficial, com O no começo. Lá tem tudo certinho da banda, na legenda do Instagram lá. Na biografia do Instagram, tudo certinho. Tudo certinho para entrar em contato, número. E aí conversa com ele, vai explicar como é que é direitinho o contrato, horário de entrada, horário de saída, tudo certinho. Pronto, então é montado esse esquema ali, né? Horário de entrada, saída, valores e venda de festa também. Agora eu queria entender de vocês, como é que monta ali a questão de repertório para os shows? Quem é que coloca aí, olha, vamos colocar essa, estourou, vamos mudar o repertório, continua com o mesmo, atualiza? A gente sempre faz uma reunião antes de... Quando a gente marca um show, a gente sempre faz uma reunião. Senta todo mundo, MW, eu, percussão, DJ. E a gente faz esse esquema aí. A gente sempre tenta atingir o público que vai estar no local, né? A gente planeja tudo, ó, vai ter esse público mais jovem, ou vai ter um público mais adulto. Se tiver os dois, a gente sempre tenta fazer esse repertório para atingir os dois públicos, né, Melo? É exatamente isso aí, né? Vai depender do público, né? Do público que a gente quer alcançar. Tanto o público jovem, quanto o público mais velho. A gente monta um repertório tudo certinho, a hora de show. Se a casa de show for um público mais velho, a gente, entendeu? Vai estudar o repertório, as músicas. Porque não é só chegar lá e cantar, né? Tem que fazer tudo certinho. Entender a logística do espaço e do público também. E tem música autoral aí, então, vindo de vocês? Tem no YouTube. A metade das nossas músicas são autoral. Então vocês montam ali o repertório, mas com maior parte das canções, das músicas vindo... Autoral, tudo autoral. Autoral, olha, então canta aí pra gente uma música aqui, já pra animar a sexta-feira do pessoal. Dá pra fazer aí uma palhinha? Dá sim. Essa é a nova dancinha, ó. Essa é a nova dancinha pras meninas aprender. 01 que tá lançando e vai mandando um pra você. Brota a mão no joelhinho e começa a descer. Vai, começa a descer. Começa a descer, vai, começa a descer, só pra aquecer, vai, começa a descer, só pra ir chegar você. Então vocês montam, e como é que funciona aí o processo da composição de música, por exemplo? Uma dessa aí, mandando as meninas descer, como é que monta então essa música aí? Primeiro vem a questão do beat, né? Tem RK no beat, que é o responsável por fazer o beat pra gente. Bota o beat pra tocar, a gente estuda direitinho como é que vai ser. Aí eu falo, ó, essa música aqui tem que ser uma música mais suave. Então eu vou fazer uma música mais educativa, sem muita putaria. Aí a gente fala assim, paredão, vamos falar de mulher, bebida e tal. A gente vai compatizando, botando isso aqui, botando paredão, botando mulher, botando letra. Aí a gente chega até o ponto da música, entendeu? Mas fazem também música ali, olha, que não coloca a mulher lá embaixo, né? Não. Isso mesmo. A gente gosta de música que levante a mulher. Então você vai montar uma música depois aqui, vai trazer pra gente uma música colocando as mulheres lá em cima. Não é só a mulher descer, não. Pra a mulher também subir nas alturas. Com certeza, então, a gente vai fazer isso. O processo criativo ali para a composição, então, de músicas autorais, para esse ritmo aí, então, que é o paredão, um ritmo jovem, um ritmo que hoje também tem muitas festas aqui na cidade, não só em Itabuna, em diversos outros. E que entra o brega funk, né, como vocês colocam,
Então esse processo é entender ali sobre o que as pessoas que estão ouvindo gostam de fazer, por exemplo, a dança, o paredão que vai ter mulher, que vai ter bebida, então vai conectando tudo isso ali, unindo com o beat. Isso. Agora me fala aí, esse beat, ele é montado, ele é colocado antes e vocês colocam a letra ou como é que funciona esse processo mesmo? Geralmente eu gosto de criar no free, que é na hora. Os beats já são prontos, que os meninos que o RK faz. E aí na hora ele bota o beat pra me escutar e a gente faz na hora mesmo, a gente cria ali. Tá todo mundo junto ali no estúdio, batendo a resenha, conversando, rindo, gastando. E aí sai a música na hora, entendeu? O processo é criado ali na hora. Se tiver alguma coisa de errado, os meninos já falam, Ravel, não coloca isso aqui não, coloca isso. Não, coloca isso, coloca aquilo. E aí sempre sai. A gente consegue fazer aí, em uma hora de estúdio, a gente consegue fazer umas 10 músicas aí. Outra pauta que eu deixei importante, né, que esse evento de paredão, né, gerou muita economia para Itabuna, né, questão do público, né, do jovem, dos microempresários de Itabuna, que vai, vende essa bebida, né, vende produtos, né, no paredão e acaba gerando essa economia todinha aqui em Itabuna, né, tanto até na política, né, os políticos usaram bastante paredão. Eu vi essa semana de Bonel Porfírio uma entrevista onde ele defendeu na Câmara de Vereadores o paredão de Itabuna. Achei muito importante essa pauta dele, que ele colocou em opinião e tá gerando um gasto muito econômico aqui em Itabuna, muito legal, muito da hora, eu achei muito importante. Olha, esse é um ponto também que a gente vai tratar aqui, que é sobre essas festas de paredão. Primeiro, existem 2 pontos. Um que a gente entende que é necessário sim continuar, desde que tenha também toda aquela questão de segurança, o que é debatido e que por muito tempo foi falado ali sobre alguns aspectos também dentro dessas festas da falta de segurança. Então, em primeiro lugar, para que a festa de paredão ela continue e ela seja cada vez mais ali melhor para o jovem, melhor para quem vai vender ali também. Tem várias pessoas que vão ali para vender as suas bebidas, pessoas que comercializam nessas festas e que tem sim ali como fonte de renda, um ponto exato aí que você fala. Agora, quando a gente volta aqui para a questão política também, é importante ressaltar que dentro desse aspecto político existe ali uma quantidade também, ou um volume, existe esse aspecto, horários também, então assim, vale conscientizar quem está em casa, quem gosta de paredão, a vocês também, que coloque e estipule o horário de início, um horário de fim, que seja uma festa com segurança, que consiga ali colocar, né, uma equipe também, pequena ou grande, para trabalhar, dar segurança ali a todos que estiverem, e que sejam nos locais específicos, né? Existem os locais ali em que fazem as festas, e os locais que são realmente ali uns lugares maiores, lugares que as pessoas podem estar ali, olha, brincando, se divertindo, a galera dançando, bebendo. E a gente sabe que hoje os paredões estão um maior que o outro, né? A gente vê carreta, é caminhão, é muito som. Então, assim, a barulheira também, a gente sabe, pra quem gosta, pra quem tá lá curtindo é bom. Agora, pra quem tá às vezes dormindo, ou com criança em casa, ou com idoso, então essa questão gera aí uma polêmica em relação a isso do volume. Agora vocês, como que enxergam esse ponto? Porque assim, tem quem seja contra, de fato, não quer o paredão, tem que extinguir, e há quem goste. Vocês ficam aonde aí nessa questão? Eu sei que vocês gostam, mas enxergam como essa questão ali da melhora em relação aí a esse som automotivo? Meu ponto é bem sério, né? Vamos dizer, a gente recebeu várias propostas de botar paredão, fazer nosso evento, né? Em bairro Itabuna, eu mesmo recusei, porque eu falei, tem pessoas que dormem cedo, tem, como você falou, tem mãe, né, que dorme cedo, tem filhos, né, para não incomodar vizinho, então a gente procura mais agora em Itabuna, né, casa de show onde, casa de show aqui em Itabuna, aonde, né, não atrapalhe muita vizinhança, não faça esse barulho todo que nem você falou, tudo certinho, né, para não trazer essa polêmica, essa repercussão toda. Eu acho também que, mesmo que seja divertido para muita gente, eu acho que tem que estabelecer um horário de começo e fim, entendeu? Geralmente essas festas começam a 1h da tarde e termina, vamos supor, meia-noite. Então é um horário legal, que não atrapalhe ninguém. Eu acho que seria ótimo esses horários aí. Até 1h da manhã quebrando ali, mas passou disso, aí já não dá.
Olha, então a gente sabe aí que dá para curtir, dá para aproveitar, dá para se divertir, mas de uma forma também aí com segurança e de que todos consigam também ali descansar, porque tem o pessoal que trabalha o dia todo, que fica o dia todo em casa, às vezes tem criança, tem idoso, então dá ali para a juventude se divertir no horário específico, mas dá também para respeitar cá o momento dos outros. Então esse é um ponto muito bacana, que vocês continuem com esse olhar também, né? Entendendo ali que dá para alegrar, mas também dá para se tornar uma fonte de renda com segurança, com equilíbrio. Então, o que tem de novidade aí pra gente vindo? Vai vir alguma música nova? Já tá montando algo? A gente já tá montando o EP de São João. Eu quero fazer um negócio bem legal, sem muita putaria, meieira, entendeu? A gente tem vários projetos para vir aí pela frente, vai ter audiovisual também do 01. A gente tá planejando direitinho fazer esse audiovisual aí. O EP de São João vai vir quebrando tudo, viu? E sem contar, né, que dia 20 agora, que nem, né, eu respaltei, né, logo tem um show na saída da FAB, né, dia 20, isso. Né, o público tá bem animado, Novo Horizonte. Quem quiser ir, prestigiar o sul do Ravel 01, só... Tá mais que convidado. Novidade, né? Pronto, então quero agradecer, deixar aqui também um convite, quando tiver aí o audiovisual, sem falar coisa ruim de mulher, hein? Se colocar coisa ruim de mulher, eu não vou trazer aqui, hein? Olha o que eu tô falando. Eu quero audiovisual aí bonito. Bonito, falando de mulher, fazer uma canção bonita agora. Vocês prometeram, hein? Promessa é dívida. Então, fazer uma música aí alegre pro pessoal dançar, que seja de sucesso também para vocês, esse EP novo de vocês. Obrigado. Para o São João, que venham muitas festas e as portas aqui também estarão abertas para vocês voltarem outras vezes. Muito obrigado. Eu te agradeço pela oportunidade aí. E quando a gente puder voltar, se chamarem, a gente vem com tudo aí. A gente vem de novo. Nosso trabalho para vocês. Quero agradecer também a oportunidade de Rafa, né, que é produtor aqui da TVI, né, entrou em contato comigo, mandou seu contato, né, e dizer que estou grato de estar aqui novamente. Olha, então fica aí aberto o convite para vocês, quando quiserem retornar aqui, a gente bater um papo, ouvir música, ouvir um EP novo e ouvir também o das mulheres, que foi prometido, eu vou pegar no pé, e aí já fez. Então fica aí essa novidade para vocês também, um som jovem, um som também com equilíbrio, que entende, né, ali a hora de brincar, a hora de curtir com o pessoal, de cantar, de trazer essas novidades também, músicas novas e também entender ali, olha, que vai fazer agora canção bonita também pra gente. Canção bonita pra vocês aí. Nem a gente não pode também só querer generalizar, né? As mulheres, falar palavra de baixo calão, a gente também tem que entender que a gente tem que fazer uma música mais equilibrada. A gente não pode só esculhambar, né? A gente tem que fazer uma música mais equilibrada. Isso mesmo. Então fica aí pra vocês já esse pedido também, né? Que coloquem aí canções mais bonitas pra gente. A gente gosta do som, da batida, a juventude gosta, mas a gente também quer, e promessa é dívida. Então, muito sucesso pra vocês. Se tiver EP novo, traz aqui pra gente o audiovisual, como vocês estão planejando, e que seja de muito sucesso pra vocês, tá? Que as agendas aí se abram cada vez mais, e precisando, retorne aqui pra gente falar então aí de música de som jovem. Valeu, muito obrigado. Muito pela obrigado. Oportunidade, rapaziada que estiver em casa aí também. Um bom final de semana pra todos. É isso aí, tamo junto. Tchau, tchau, rapaziada. Tchau. Olha, então falamos aí sobre som jovem, sobre paredão, a galera que gosta do paredão, que gosta de curtir, aproveitaram a musiquinha aí, conseguiu então conhecer o MW e o Ravel. Então eles deixaram também o Instagram, você que gosta e quer uma programação para o final de semana, pode entrar também em contato ali através do Instagram com eles ou ver a agenda onde vai ter show que vai acontecer aqui em nossa cidade. Olha, continuando os nossos destaques aqui também do dia, eu quero falar então aí sobre o luto no jornalismo. A Wanda Chase, ela era uma jornalista que falava muito sobre a cultura negra, ela falava aos povos negros e ela era de extrema importância. Então, a Bahia se despede de Wanda Chase devido a um problema cardíaco que era extremamente grave. Ela já estava ali apresentando um quadro muito grave, então, de aneurisma da aorta, que é quando acontece ali uma dilatação anormal, que é o principal vaso do coração, que geralmente pode ser causado ali por um aumento da pressão no vaso, ou seja,
Quando a pessoa entra ali no processo de pressão alta e acaba levando ali a uma pressão sanguínea muito forte, chegando ao coração, acontece esse aneurisma aórtico. Então, é muito perigoso, é muito grave. Já fica esse alerta para você de casa também, que tem hipertensão, se cuidar, tomar os medicamentos corretos, estar sempre ali aferindo a pressão e se medicando, alimentando bem. Então, o jornalismo baiano se despede ali de Wanda Chase, uma jornalista e tanto. Ela que deixa o nosso jornalismo com um legado muito bonito, e é com muito pesar, então, que a gente se despede dela. Olha, esse vídeo que passa aí para vocês agora é a Ivete Sangalo cantando ali, agradecendo e elogiando a Wanda Chase, então, ali em sua última participação jornalística, que foi então neste carnaval de 2025. Ela então morreu nesta quinta-feira, o finalzinho já do dia de ontem, aos 74 anos. Um de nós, do Grupo à Tarde. Por aqui, estamos tentando agir com naturalidade a sua partida, mas é difícil fingir. É difícil fingir que está tudo bem, quando estamos ao lado de uma lenda. Nos acostumamos a vê-la na tela, sempre com paixão, credibilidade, compromisso, e não foi diferente do nosso lado nesse carnaval de 2025. Eu tô com saudade de você, viu? Eu tô mesmo. Aqui no nosso Observatório à Tarde, Wanda deu a voz a quem não tinha, contando histórias invisíveis, celebrando o povo e a festa do povo. Vamos lá! Feliz carnaval pra vocês! Meu pai é o Fu! Abençoe vocês! Então, o jornalismo baiano se despede com muito pesar dessa artista incrível, né? Ela que cantava e encantava. A gente fala sobre se cantar porque ela adorava ali estar no meio cultural, adorava entrevistar os nossos artistas baianos e que levou aí, olha, muita identidade negra pela sua comunicação incansável e dedicada. Então, a gente se despede de Wanda, que era natural de Manaus, aos 74 anos, deixando esse legado incrível com uma paixão pela comunicação. Essa é uma despedida realmente que marca na gente, né? A gente fala aqui de jornalismo, a gente fala em comunicação e sabe o amor que tem em comunicar. Olha, uma outra notícia que eu quero trazer aqui aos nossos destaques de hoje é que um cliente foi baleado, então, na Caixa Econômica em Salvador. Durante ali o momento em que ele estava na fila, aconteceu ali uma agitação e começa, então, um desespero ouvindo alguns tiros. Esse momento aí, olha, foi registrado, é o momento em que a polícia consegue chegar ao local, interceptando ali toda aquela situação, e esse cliente, ele está agora aí no hospital se recuperando. É um momento realmente bem aflito ali, algumas pessoas sem entender nem o que está acontecendo. E agora as investigações, elas seguem aí para tentar entender o que de fato aconteceu, né? É uma questão aí muito complicada, porque a gente vai ao banco resolver coisas burocráticas, fazer pagamentos, fazer a retirada ali, o saque do dinheiro. Então, a gente espera que no mínimo volte para casa, ou que dentro ali da instituição a gente consiga ter essa segurança. Então, que agora seja reforçado aí também, ó, após esse caso, esse acidente em que esse cliente foi baleado dentro da Caixa Econômica em Salvador. Olha, a nossa última notícia aqui, então, do dia, para a gente encerrar essa sexta-feira aqui, olha, juntinhos, é sobre o 13º salário, então, dos aposentados, que foi anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele assinou, então, aí na quinta-feira, ontem, o decreto para antecipar, então, o calendário de pagamento das parcelas do 13º deste ano aos aposentados e também os pensionistas do INSS. Esse anúncio, ele foi feito no evento Brasil Dando a Volta por Cima, que é organizado, então, pelo governo para divulgar essas ações nos 2 anos do mandato petista. Então, essa daí é uma novidade para você de casa. 13º salário para aposentados e pensionistas será aí adiantado.
Olha, finalizamos então o nosso programa de hoje. Quero agradecer a seu carinho, a sua audiência durante toda esta semana. Dizer que na segunda a gente está de volta. Um beijo especial, fiquem com Deus, aproveita o final de semana, porque segunda a gente se encontra de novo. Tchau, tchau.